Quando a revolução que prometeu libertar escraviza e a revolução que prometeu trazer toda a liberdade se transformou em uma coleira preso no curral com racionamento de comida. Não sei o que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia essa chamada, mas eu estou falando com você sobre o livro A Revolução dos Bichos, um livro muito legal, estranhamente contemporâneo, né, por mais de ter sido escrito há quase 100 anos atrás. Ele traz uma reflexão muito atual, né, onde ele fala sobre a revolução dos bichos. Os bichos estavam ali numa fazenda, onde eles se viam maltratados e mal cuidados pelo seu dono. E eles começam a se articular, eles começam a elaborar uma filosofia entre eles, né? Onde só os bichos são dignos e superiores, e ali surge o porco, que aqui na alegoria, aqui nessa metáfora, ele é mais inteligente, ele é mais eloquente, ele tem uma capacidade de pensamento e até intelectual superior à dos outros animais. E dentro da classe dos animais, você tem ali o cavalo, você tinha ali os gatos, você tinha os patos, você tinha toda aquela fazendinha encantada ao redor. Mas o que se torna uma diferença muito marcante entre eles é o aprendizado. É claro que é uma metáfora, tá? Um sentido figurado e fantasioso, mas quando o autor começa a discorrer e falar sobre a diferença entre os animais, ele realça e reforça características como honestidade, como a dedicação, como o empenho, como a força de trabalho e também essa questão do intelecto, onde alguns sabiam até mesmo ler, né? E ao longo da trama, eles adquirem essa habilidade de ler e de escrever. E também um deles, né, que se torna um Marte, dessa fazenda e acaba morrendo e viabilizando essa insurgência revolucionária, criou uma canção, criou uma música que se tornou um hino, se tornou algo que une esses animais e que quando eles cantam esse hino, essa canção, eles se tornam uma unidade, eles se tornam um povo, eles se tornam a fazenda dos animais. E essa é uma reflexão muito interessante, porque o autor relata a dificuldade de algum desses animais de decorar as leis que eles colocaram ali, né? E que os animais mais astutos, mais espertos, em alguns momentos, ele acaba ajustando essas leis. Ou ele acaba interpretando essas leis de uma outra forma que o outro animal não teve aquela ideia, não teve essa sagacidade. Mas por ser aquele animal, por ser aquele líder que estava interpretando aquele acontecimento, ele acreditava. Simplesmente por julgar que o fulano é dos nossos. Ele deve estar falando a verdade. Então, é uma metáfora muito atual, né? Me fez pensar muito sobre os nossos acontecimentos políticos no geral hoje no Brasil, onde as pessoas acabam simplesmente replicando argumentos, acabam simplesmente replicando falácias, reforçando a sua identidade, reforçando o seu povo e nem se colocam a pensar se realmente aquilo faz sentido e minimamente questionar os fundamentos e a concretude daquela situação. E o que me deixou muito impactado e quase que emocionado no final do livro é quando o autor, que tem uma habilidade literária incrível e muito simples, o George Orwell, ele coloca que no começo da história os animais se opunham a todas as formas de humanos, né? Vamos dizer assim, ou aquilo que remetia à imagem do humano, sendo que os animais, como superiores, deveriam a todo custo manter a distância do modo de vida, das tradições, da forma de andar, da forma de se expressar. Só que com a divisão do trabalho naquela fazenda, com a questão do intelecto, da inteligência, alguns animais acabaram assumindo atividades administrativas. E, portanto, após a revolução completa e concluída, eles passam a morar na casa dos humanos. E eles começam a executar ações que antes eles julgavam e falavam que eram proibidos.
Mas, por agora ter atividades administrativas e que necessitam da sua capacidade mental e intelectual, eles podem sim comer comidas dos humanos, dormir na camas dos humanos. E isso não faz deles menos animais ou diferentes. Não faz deles o detentor daquela atividade, porque os outros não têm a capacidade de fazer. E eles começam a vestir as roupas dos humanos, a beber as bebidas dos humanos, a se embriagar como os humanos. E no final, quando tem um banquete onde eles começam a sua atividade de comunicação externa, porque pensa, uma fazenda administrada por animais, como que eles faziam para ter recursos externos? Para comprar o seu adubo, eles tinham funcionários, eles tinham humanos que auxiliavam eles, que tinham dinheiro e uma série de coisas. Então, eles recebem um convidado e se torna um parceiro de negócio para comprar os produtos que eles fabricavam naquela fazenda dos animais. E no final, no banquete, eles se embriagam e entram em uma discussão. E nessa discussão, eles começam a se agredir. E nesse ponto, um dos animais, que até então andava de 4 patas, ele, nesse jantar, andava de 2 patas. E se comunicava como um ser humano e era muito próximo essa imagem. Mas a beleza literária está em usar essa questão do banquete, está em usar essa questão da proximidade, está em usar essa briga que acontece no final do banquete, para que no momento da briga, no momento da agressão, se tornaram inseparáveis. Homem e animal. Aquele que era o revolucionário e aquele que era o inimigo. E você já não podia distinguir quais deles eram os inimigos, os humanos e os animais, porque se tornaram a mesma coisa. Aquele que era seu irmão se tornou o inimigo. E é muito interessante olhar a quantidade de semelhanças, né? A quantidade de instrumentos que ele usa de forma fantasiosa e metafórica aqui e que a gente consegue ver em situações da nossa própria política, da própria retórica, como os políticos se comunicam, e também como a população recebe muitas dessas ideias sem ao menos questionar, sem ao menos tentar entender o porquê disso, sem ao menos tentar entender um pouquinho de contexto e motivações. Então, fica a minha recomendação de leitura para você. É um livrinho muito tranquilo, tá? Não é muito grande. Você consegue facilmente ler aqui, talvez em algumas horas, se você gosta de leitura corrida, ou em 2, 3 dias, se você vai separar ali para ler um certo número de páginas por vez. Esse foi um vídeo mais reflexivo, né? Compartilhando um pouquinho das minhas leituras com vocês. É uma leitura muito interessante, recomendo fortemente. Eu sou o Thierry. Aqui nesse canal, geralmente falamos sobre mercado imobiliário, sobre economia, política e também sobre ideias, porque no final do dia elas são inseparáveis. E você está no meu canal, se inscreve aqui, deixa o seu gostei e eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.